Nossa conversa de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos falar sobre a indulgência, se é permitido repreender os outros e observar as suas imperfeições e divulgar o mal alheio. Então, vamos começar falando de indulgência. Uma palavra bonita, né, mas difícil de ser vivida. Então, qual é a definição de indulgência? A indulgência é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão. Ela é expressada pela postura que temos diante das imperfeições do outro. Uma postura de tolerância, de compreensão, com a dificuldade alheia. Isso é indulgência. É um olhar mais amoroso, mais compreensivo com o outro. Então, o verdadeiro cristão é aquele que vai desenvolvendo esse tipo de postura. A indulgência vê as falhas alheias, mas evita comentá-las e principalmente divulgá-las, para que não se propaguem. E diante dos comentários maldosos, procura amenizá-los. Então, chega alguém e começa a falar mal do outro, nós não vamos mandar ele parar com falta de educação, mas vamos procurar alguma coisa de bom daquela palavra, daquela pessoa, para mudar aquela palavra, né? Então, nós fazemos isso com todas as pessoas, nós somos indulgentes com todos. Algumas pessoas raras, sim, mas a maioria de nós ainda não. Mas nós já somos indulgentes com as pessoas que amamos, com os nossos filhos, amigos queridos. Deles nós somos até o melhor advogado que eles possam ter, porque quando eles cometem um erro, arrumamos explicações logo para defendê-los, para tirá-los de uma situação em que falharam. Saímos rapidamente na frente para explicar que foi um engano e colocar um ponto final naquela situação. E, no fundo, nós acreditamos mesmo que ele não fez aquilo de propósito, porque quando nós amamos, não conseguimos ver maldade nas pessoas queridas, porque temos um olhar carregado de carinho, de compreensão, e aí só vemos o lado bom. Mas e os filhos dos vizinhos, quando fazem alguma coisa errada? Nós temos também esse olhar de indulgência? Geralmente não. E por que não temos indulgência para com todos? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda trazemos as marcas do egoísmo, da vaidade. A indulgência eliminaria todos esses defeitos e nós passaríamos a ver as criaturas de forma mais compreensiva. E somos ainda muito indulgentes quando temos ciúmes, inveja. E quando o outro se sobressai muito, fazendo algo que nós fazemos também, mas ele faz melhor, e aí nós achamos que ele vai abafar as coisas boas que fazemos. Porque ele recebeu mais elogios do que eu. Os outros gostaram muito. Então, o que acontece com a falta de indulgência? Nós começamos a competir. Então, nós nem comentamos quando vivemos alguma coisa muito boa, porque se falarmos que foi bom, os amigos podem concordar. Aí ele vai nos apagar. Então, o que nós fazemos? Vamos procurar o que ele tem de pior e aumentar. Esquecer a coisa boa que ele fez e falar daquilo que ela não fez ou que ela não sabe fazer.
Quantos ciúmes, né? Inveja, falta de indulgência, a falta de indulgência, né? E por que ainda fazemos isso? Por insegurança, medo de não ser notada, de não ser elogiada, porque às vezes precisamos disso. Tem gente que precisa demais de ser notada, de ser colocada assim em evidência. Então, nós desenvolvemos um olhar para analisar tudo que o outro tem de pior. Ficamos com um olho clínico para detectar o mal alheio. Aí chega alguém e diz: Fulano é bom, Fulano é muito legal. Aí nós olhamos com aquela cara assim, e falamos: Ai, você não reparou como ele faz isso? Ah, observa. A mim ele não me engana. Você viu aquilo? Viu aquilo que ele fez outro dia? Então você procura sempre o mal, procura sempre levar o outro para baixo. Isso é falta de indulgência, né? Jesus sempre via muitas coisas boas, diferentes em todas as situações. Quando estavam certa vez caminhando, os apóstolos encontraram um cachorro morto e todos já taparam o nariz, já reclamaram: Credo, que mau cheiro, credo, foge daqui. E Jesus olhou e disse: Que belos dentes ele tinha. E encerrou o assunto. Encerrou o assunto. Ainda não percebemos que somos dependentes um dos outros. Os outros têm aquele que nós ainda não conquistamos, mas assim nós vamos fazendo trocas. Eu me sobressaio em uma coisa, ele em outra, né? Precisamos ser mais fortes, mais seguros em nossas relações, com todos aqueles que convivem conosco, na família. Às vezes é aquela briga, uma nora querendo se mostrar melhor que a outra, um filho querendo ser melhor que o outro, no trabalho e até na casa espírita. É difícil, mas nós precisamos mudar a lente dos nossos olhos e ter olhos de ver sempre o bem, de comentar sempre o bem. Em Mateus, ele anotou que Jesus disse: E tu que reparas o arqueiro, o cisco, né, que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está em teu olho? Então, se nós ainda temos dificuldade de desfazer dos nossos vícios, dos nossos defeitos, quem somos nós para apontar o erro dos outros? Muitas vezes criticamos as pessoas porque achamos que ela não educa os filhos de forma adequada. Isso é comum. E aí a gente se exalta. Eu sou educada e meus filhos receberam a mesma educação que eu tive. Mas será? Será? O que mais me incomoda no outro é aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu nego em mim. Detecto rapidamente porque o outro é meu espelho. Então, tem uma frase antiga que diz assim: quanto mais José fala de Joaquim, mais de José eu fico sabendo. Porque nós falamos na medida da nossa forma interna, falamos daquilo que tem dentro de nós, é o nosso parâmetro, nossa medida. E achamos que temos o direito de ensinar o outro, como ele deveria ter feito da vida. Você errou quando fez isso, errou quando fez aquilo. Somos muito parecidos. Eu não fiz o que ele fez, mas posso ter feito coisa pior. Além disso, eu só sei a minha experiência, o que eu já vivi, e o outro precisa viver a experiência dele. Nós somos educados pela família e recebemos um tipo de educação que nem sempre é igual do outro. Os valores são diferentes. As escolas que também oferecem educação, mas de formas de comportamento diferentes, pode ser diferente, né?
E outra coisa, nós já tivemos muitas reencarnações em tempos diferentes. Tivemos outras famílias, vivemos em outras sociedades, às vezes autoritárias, preconceituosas. Quantas vezes deixamos nossos filhos ao cuidado dos servos? Quantas vezes fomos traídos? Quantas vezes nós mesmos traímos? Quantas vezes fomos infelizes, sem opções de mudança? Vivenciamos formas de religiosidades brutas, castradoras, que impediam o desenvolvimento da nossa personalidade, limitava nossas ideias, nossas vontades, nossas opiniões. E temos todas essas vivências armazenadas em nosso cérebro, mas elas precisam ser conhecidas e trabalhadas. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Então, não podemos ir aplicando tudo aquilo. Vamos, quando a gente tem vontade de fazer uma coisa dessa, calma, pensa um pouquinho, trabalha em você mesmo. Qualquer coisa que vemos e não concordamos, coisa que acontece de diferente hoje, né? Vemos imediatamente, vamos no nosso reservatório imediatamente, que é diferente do reservatório do outro, porque cada um é uma individualidade. Por isso julgamos, ah, tá certo, tá errado, tá bom, tá ruim, é feio, é bonito, tudo baseado na minha vivência, nas experiências que eu tive, que pode não ser a do outro, porque cada um é cada um. Acostumamos a julgar, batemos o olho, buscamos lá no subconsciente e julgo com os meus padrões, que pode ser tão antigo, coisas que muitas vezes nos fizeram mal, nos trouxeram dor e infelicidade. Precisamos parar com isso. Parar de falar logo o que vem na telha, como se fôssemos o dono da verdade. Temos é que resolver o que está em nós. E nós, graças a Deus, já temos o caminho, porque escolhemos Jesus como modelo. Então, vamos parar de dar solução para tudo, ajudar se puder, mas não direcionar o caminho de tudo. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não, eu sou adepto da verdade, eu falo mesmo, mas a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Deus nunca parou a sua atividade para apontar o dedo para ninguém, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, devemos ser indulgentes com todos, ser tolerante, ser indulgente, mas isso não quer dizer ser apático, tapar o olho e fingir que não vê o mal, fingir que todo mundo é bonzinho. Não é isso, não. As situações ocorrem, mas se alguém matou, roubou, bateu, não vamos ficar remoendo aquilo com raiva, pensando, ah, eu gostaria de pôr a mão nele, eu gostaria de enforcar essa pessoa. Não, pense diferente. Pense, foque, se ligue com Deus e peça a Deus que dê força para ele reconhecer o seu erro, se recompor com a lei. Jesus nunca aceitou ser juiz de ninguém. E nós não somos nem juiz de futebol, nem juiz de direito. Por que então nós vamos sair julgando a vida alheia? Reencarnamos para modificar esses padrões. Às vezes entramos numa conversa, participamos e já logo dizemos: não, 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 isso não é assim, tem que ser assim. Todo mundo fica chocado, as pessoas que estão ali discutindo, às vezes até para de falar. Aí depois nós pensamos: ai meu Deus, por que eu falei tudo aquilo? De onde eu tirei essa ideia? Às vezes até preconceituosa, às vezes condenando, outras vezes detestamos algum segmento religioso sem motivo. Nós não participamos, mas não toleramos. Caçoamos da fé alheia, dos modos deles, das roupas que usam. Por quê?
se eles nunca nos fizeram mal? Se escolhemos Jesus como modelo, devemos pensar: será que Jesus faria isso? Temos Jesus, estamos com Jesus. Além disso, precisamos da indulgência de Deus, que é na medida da minha indulgência para com o outro. Quando temos um pouco mais de indulgência, desenvolvemos ao nosso redor mais simpatia, outro tipo de vibrações, porque nós doamos o que recebemos, e também porque Deus nunca desiste de nós, e nem Jesus. Diante da mulher adúltera, ele não julgou, disse aos acusadores: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram. E aí ele perguntou à mulher: onde estão os teus acusadores? Eles se foram, Senhor. Então ele disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Porque uma coisa é o comportamento, vá e não peques mais. Outra coisa é a criatura. Ele não começou a falar: puxa, você é danada, hein? Tem que fazer isso? Não, não. Ele não perguntou nada, porque ela era uma irmã, filha de Deus. Então, ele deu responsabilidade, mas não julgou. Que processo ele usou para aqueles homens? A introspecção. Olha para dentro de você, observa o quanto vocês são adúlteros, promíscuos, falsos, e aí todos saíram. Quem consegue se olhar sem indulgência, não condena mais ninguém, porque nós costumamos ser muito indulgentes conosco. Mas olhe para vocês, olhe, vamos todos nós olharmos para nós sem indulgência. Aí nós não vamos condenar mais ninguém, porque é preciso aprender a conviver conosco, observar cada sentimento diante dos acontecimentos e se desfazer das ilusões que temos a nosso respeito. Aceitar o que temos de ruim e trabalhar, mas também com paciência e com cuidado, porque às vezes nos tornamos os maiores implacáveis julgadores e acusadores de nós mesmos. Ficamos até doentes quando fazemos alguma coisa. Então, não é assim também. Vamos observar nosso comportamento, reconhecer que estamos errados e procurar não repetir, cortar na hora que vier o impulso. Porque não podemos nos mudar assim de um dia para o outro. Temos o tempo precioso. Nós não vamos nos tornar em Madre Teresa de Calcutá numa reencarnação, nem no Chico Xavier. Por isso, não sejamos severos conosco. Um passo de cada vez. Vamos aprender, aprender. Uma coisa é ler, entender mentalmente, racionalmente, outra coisa é sentir com toda a alma, observar aquela situação, pensar e procurar eliminá-la para sempre. Em torno do próximo, busquemos examinar acontecimentos e pessoas com os olhos do Cristo. Diante de todas as críticas que lhe acompanharam a obra, ele continuou sem desanimar, a fim de que prevalecesse a verdade. Fossem as crises, jamais perdi o alto padrão de serenidade, aproveitando o tempo para construir e situando no futuro a concretização de seus luminosos objetivos. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, no entanto, identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência.
Em Bartimeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego, mas Jesus anotou os obstáculos de um doente suscetível de ser curado para glorificar a bondade de Deus. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsediada por espíritos infelizes, ele reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Em Pedro, o povo definia por discípulo frágil, a ponto de negá-lo 3 vezes. Mas Jesus descobriu o amigo sincero que, convenientemente amadurecido na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Esse é o olhar de Jesus, nosso mestre, nosso modelo, que com certeza, diante das nossas falhas, do nosso desamor, das nossas faltas de indulgência, da nossa rebeldia, vai enxergar o nosso esforço, nossa vontade de mudar, nosso lado bom e vai se alegrar com a nossa melhora, por menor que ela seja. Então vamos ver uma historinha. Então um pai estava passeando com o filho e resolveram subir uma montanha. Foram devagar, conversando, e quando chegaram lá no topo da montanha, o menino escorregou. Escorregou, mas só caiu, né? E aí ele gritou: "Ai!". Aí uma voz respondeu para ele: "Ai!". Logo o menino olhou para o pai. O pai sabia o que estava acontecendo, mas ficou quieto. Então o menino perguntou: "Quem está aí?". E a voz respondeu: "Quem está aí?". Aí o menino ficou intrigado e já meio nervosinho. Aí gritou: "Apareça, covarde!". Aí a voz respondeu: "Apareça, covarde!". Aí o menino, já nervoso, gritou: "Mentiroso!". E a voz respondeu: "Mentiroso!". Então o pai, sabendo o que estava acontecendo, interrompeu o filho para que ele não continuasse a dizer besteira e logo disse: "Felicidade". Aí a voz respondeu: "Felicidade". E o pai disse: "Amor". E a voz respondeu: "Amor". Então o filho, não entendendo o que estava acontecendo, perguntou ao pai: "Pai, que é isso?". E ele respondeu: "Muitos chamam de eco, mas eu chamo de vida. Sabe por quê, meu filho? Porque a vida nos dará em resposta tudo o que nós estamos dando para ela. Estamos sempre recebendo as respostas da vida, tá? Sempre. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Nós chegamos ao final. Vamos agora fazer o nosso tratamento, convidando